Meus irmãos, hoje nós vamos falar do que somos escravos, da limitação humana. Que o ser humano, aqui dentro desse plano que a gente existe, tem todos os animais. São muitas e muitas espécies de animais. Mas, daí veio o ser humano. Dentro de todos os animais que tem aqui, o ser humano é o animal que mais tem capacidades, que mais tem alcance. Em relação aos outros, nós temos as mãos e temos o opositor, o polegar, que permite pegar as coisas. Então, a gente tem um alcance bem superior aos animais, tanto que a gente pode transformar tudo, incluindo a própria natureza, transformando numa grande fumaça. Mas o ser humano, apesar de ter esses alcances maiores do que os outros animais, ele também é limitado, extremamente limitado, porque ele gostaria de fazer muitas coisas. Ele olha um pássaro voando e ele gostaria de voar que nem o pássaro. Aí ele vê um peixe nadando, ele queria nadar que nem o peixe. Ele foi conseguindo então montar artifícios para conseguir esse alcance que naturalmente ele não tem. Inventou o avião, inventou os barcos submarinos e vários outros equipamentos que ele pode vencer alguns limites. E assim foi inventando muitas máquinas, muitas coisas para vencer os seus limites. Mas mesmo assim ele continua limitado. E o ser humano, ele gostaria principalmente de ter poder. Poder, principalmente esse poder divino de levantar a mão ou só com a palavra transformar as coisas. Não precisar fazer nada. A casa está suja, eu mentalizo ali, ela está limpinha. Esse era o poder que o ser humano queria ter. Mas foi feito diferente, que é justamente para a gente não ter esse poder. Porque o ser humano não pode ter um poder além do outro, porque ele não sabe usar. E a necessidade que o ser humano tem, que ele inventou os super-heróis. Aí nós temos uma série de super-heróis que têm superpoderes que muitos gostariam de ter. E os heróis, com esses superpoderes que eles têm, eles batem, eles se estragam, eles fazem um monte de coisa, dizendo que estão reprimindo o mal. Completamente diferente do que Deus quer, do que Jesus quer. Porque é para combater o mal, mas não da forma que o ser humano combate. Porque da forma que o ser humano combate, ele aumenta o mal. Porque ele combate o mal com o mal. E a gente combate o mal com o bem. A única coisa que desarma o mal é o bem. Então, sempre que alguém nos ofender, a gente devolve com o bem. Quando alguém nos faz uma coisa ruim, devolve para ela com o bem. Que aí a pessoa fica sem ação. Porque se você devolver o mal, entra a reação e aí vira guerra. Então, para que a gente possa manter a paz, não podemos devolver o mal que o outro nos faz. Mas o ser humano tem um grande limite, que é a própria vida, que tem um término,
que é a morte. Tendo vida implica que vai morrer. E para muitos é um desespero. A pessoa não sabe o que fazer, como lidar. E em verdade, quando chega perto da hora de morrer, todos não querem morrer. Ah, mas eu tenho fé, estou preparado. Na hora H, poucos estão realmente preparados para enfrentar com tranquilidade, sabendo que é só uma passagem. Mas a grande maioria, esse limite traz aquela verdadeira impotência do ser humano, aonde todo o poder material que ele conseguir não vai livrá-lo dessas coisas. Então, muitos não sabem que a gente enfrenta a vida e a morte com Deus, com Jesus, entendendo que isso é uma passagem, que esse aqui é um plano, que nós não somos daqui. Nós somos colocados aqui para poder conseguir sair da condenação que nós nos encontramos. Então, a verdadeira vida não é aqui. Então, aqui tem que passar, porque é morrendo que se nasce para a eternidade. Então, nós precisamos fazer essa passagem. E por isso que a gente se prepara para poder enfrentar esse limite e saber que, em verdade, não é um limite, que é o final dessa jornada árdua, difícil, e que a gente pode chegar a esse final vitorioso, sabendo que a gente conseguiu vencer todo o mal que nos assediou durante toda essa vida. Então, a gente pode vencer esse limite. Esse é um que se pode vencer, apesar de parecer o mais difícil. Mas nós temos os outros limites da matéria, da carne, que a carne é frágil. O ser humano às vezes se esquece disso, se acha forte, valente, corajoso e expõe a carne aos mais variados perigos, a esportes perigosos que às vezes destroem, e aí a carne é fraca, é frágil. Muitos andam de moto como se a carne não doesse. Depois a gente fica lá no hospital de plantão e eles chegam, ai, 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 socorro, me ajuda, por favor. A carne dói, e como dói. Então, tem que respeitar esse limite, Saber que a gente tem que cuidar do corpo, senão a gente se quebra, a gente se corta, a gente se machuca. E nós temos mais um outro limite, que são as doenças. De repente, o ser humano gosta de coisas grandes, bonitas e vistosas. E ele é morto por uma coisa que ele não enxerga, que são os vírus e bactérias, que se juntam em milhões e nos derrotam. Elementos invisíveis a olho nu, mas que existem. Então, todos esses limites nós temos que prestar atenção e cuidado, porque eles fazem parte da didática divina para a gente entender que nós não temos nenhum poder sobre a vida, que o poder sobre a vida está com Deus. E para a gente ter o poder de Deus, precisamos estar com Ele. E Ele vai usar, porque Ele sabe como usar, o poder na hora certa. O ser humano, muitas vezes, por seus limites, se revolta, fica chateado, acha que o outro tem mais oportunidade e, enfim, que o outro está atrapalhando ele, mas não é isso. Todo mundo tem seu direito
Todo mundo está aqui porque Deus colocou. Então, a vida é para todos e nós temos que respeitar a todos, mesmo aqueles que nos prejudicam, porque é com eles que a gente mais aprende. Quando está tudo bem, a gente praticamente não aprende nada. A gente aprende quando a coisa aperta, quando a gente precisa, quando tem necessidade. Aí o ser humano aprende. E principalmente quando ele sofre. O sofrimento é o principal professor do ser humano, porque infelizmente ele tem muita dificuldade de aprender com amor. Ele aprende basicamente pela dor. Então, o outro limite que nós temos é a dor. É justamente se a gente passar, forçar, fizer exercício demais, vai doer. E se a gente tiver qualquer coisa que ferir a nossa pele ou qualquer doença, nós vamos ter que aguentar a dor. E muitas vezes a dor é grande. Tem pessoas que têm doenças crônicas, que a vida toda ficam tomando remédio e vivendo dia após dia com dores que não podem fazer nada por elas, se entopem de analgésicos, anti-inflamatórios, estouram o fígado, estouram os rins e assim vai. Então, para a gente entender que nós precisamos de Deus, que sozinhos nós não somos nada e que nós não temos nenhum poder para mudar a nossa realidade verdadeira, que é a condição humana. O único poder que o ser humano tem, em verdade, não é um poder. É a ilusão do pseudo-poder da matéria. É só ilusão. Ele pensa que com o poder da matéria ele vai fazer e acontecer, e às vezes até faz, mas não vai livrar ele dos limites naturais que a vida traz e nem tampouco vai livrá-lo da morte. Muitos, por terem melhores condições, talvez possam esticar um pouco mais a vida aqui nesse plano, mas vai chegar ao fim. Não tem jeito. Então, tudo é para a gente entender que nós precisamos ficar humildes, simples. Já tivemos várias coisas. Deus mandou a pandemia para dar uma chacoalhada na humanidade. E aí, todo mundo ficou com medo. Até de repente ver que quem morria era o outro, aí começaram a ficar valentes. E muitos se esqueceram de toda a mensagem que trouxe. E assim, a humanidade parece que não aprende com a própria história, com o próprio sofrimento, e está sempre repetindo os mesmos erros. Então a mensagem é essa: para a gente vencer os nossos limites, para a gente poder ter a proteção e a certeza, a esperança de que a vida vale a pena, nós precisamos de Deus, mantê-lo sempre firme na nossa mente, sabendo que Ele enviou Jesus que, com a maior boa vontade do mundo, nos explicou pacientemente todas as coisas, mesmo quando os outros estavam debochando dele, ele se manteve firme e explicou até o fim. Então, nós temos que aproveitar tudo que Deus nos entregou para que a gente possa sair dessa condição humana e voltemos a ser seres de divina luz. E assim seja. Amém.